Olá, amigos, tudo bem com vocês? Então, nesse segundo vídeo, meninos, a gente vai fazer a correção, né? Como eu havia falado anteriormente, da seção Consolidando Saberes, página 18, número 1 e 2, página 19, número 4 e 6, página 21, número 11. Então, esses exercícios nós vamos corrigir, eu vou usar o vídeo aqui para a gente poder comentar e fazer comentários e corrigi-los com vocês. Então vamos lá, né? Começando aí pelo exercício número 1. Recitar o credo, Alá é nosso Deus e Maomé o seu profeta, orar 5 vezes ao dia, dar esmolas aos pobres, jejuar no mês do Ramadã e peregrinar pelo menos uma vez na vida para a cidade sagrada de Meca, são preceitos revelados a Maomé pelo anjo Gabriel, segundo o entendimento dos. Essa questão é aquela clássica questão mais fácil que vocês sabem, né? Encoxar no tanque, vocês se lembram? Pois é, né? Hindus, judeus, cristãos, muçulmanos ou budistas. Letra D, muçulmanos. Como é que eu identifico que é os muçulmanos, professor? Alá, que é o nome, né, que os muçulmanos dão a Deus. Maomé, que é o seu principal profeta. Ramadã é o mês sagrado. Meca, né, onde você tem o templo da Kaaba, né? Então aqui você tem vários elementos, né, palavras-chave que ajudam você a identificar facilmente que se trata do nosso bom e velho islamismo, beleza? Vamos aí para a questão 2. Essa questão 2 é uma questão sobre um fenômeno muito bom, muito interessante, né? Que é a questão da arabização. Como eu comentei com vocês no vídeo, a partir do momento que você tem a expansão da religião muçulmana, você tem acompanhado desse processo, né? A expansão da cultura árabe. Então, muitos povos que etnicamente, né, e geograficamente não são árabes, eles acabaram adotando a cultura árabe. Aconteceu com o Irã, por exemplo, com o Paquistão, né, com o norte da África, que não são árabes etnicamente falando, mas adotaram, né, essa cultura árabe. Então vamos lá. A arabização foi um fenômeno ligado à expansão muçulmana nos séculos 7 e 8. Sobre esse processo é correto afirmar. Letra A. Os árabes impunham sua religião aos povos dominados. Cristãos e judeus eram violentamente perseguidos e algumas vezes vendidos como escravos e até mesmo mortos. Um detalhe da coisa que a gente acha que não é presente na cultura árabe, que é a questão da tolerância religiosa, né? A gente acha que árabe e muçulmano é sinônimo de fanatismo. Muito pelo contrário, né? Muitas das vezes o fanatismo está em nós, né, ocidentais, e não nos muçulmanos. Não existe essa perseguição violenta, né, essa imposição à religião muçulmana, tá bom? Esse processo de expansão do islamismo. Letra B. O idioma foi um dos fatores que prejudicou a afirmação árabe. Ao contrário, né? Ele facilitou. Porque para você ser muçulmano, você tem que aprender o idioma árabe para ler o Alcorão. Porque o Alcorão só pode ser lido e falado em árabe, né? Inclusive, esse é um dos fatores que facilitou a arabização. Então, essa questão está errada. Letra C. A convivência com os judeus foi pacífica desde o início do islamismo, não existindo maiores incompatibilidades com o judaísmo. Não. O conflito árabe-israelense, o árabe-judeu, ele remonta, né, às origens do povo, né, dessas duas grandes culturas, tá? E não há um contato pacífico, né, entre esses dois povos aí. Letra D. Os árabes consentiam nos primeiros anos de expansão que os povos conquistados seguissem suas próprias religiões. No entanto, impunham o pagamento de imposto aos infiéis. Correto. Assim como os cristãos também faziam com os árabes dentro dos seus territórios, né? Onde você tinha, por exemplo, no processo das cruzadas, né, de reconquista do Oriente Médio. Então a letra D está correta.
Letra E. Os árabes eram monogâmicos e não aceitavam o casamento com pessoas que não praticavam a mesma religião que a sua. Primeiro que a poligamia é um costume aceito no islamismo. O homem pode ter mais de uma mulher, mais de uma esposa, né? Então não há monogamia. A mulher não pode ter mais de um marido. Fique claro isso, né? Há sim a possibilidade entre o casamento de um muçulmano com uma infiel, né? Mas isso não é a regra que acontece, é uma exceção, tá? Então esse item aí está errado também. Vamos para o próximo. O Império Bizantino foi uma civilização na qual a religião tinha um lugar de grande destaque. Temas religiosos eram muito correntes entre a opinião pública em geral. Em diversos setores da vida bizantina havia forte influência religiosa. Em especial, na vida política, havia uma conexão importante entre Estado e Igreja, chegando o imperador a ter um papel de destaque na vida religiosa em Bizâncio. Com base no exposto, indique o tipo de regime político que se desenvolveu no Império Bizantino. Vamos lá. Califado a gente acabou de ver, né? Que é uma prática do universo muçulmano. Monarquia absolutista, isso aqui só existiu na Europa nos séculos XV e XVI, na Era Moderna, né? O Império Bizantino nem existia mais. Cesaropapismo, né? A ideia de que o chefe religioso também era o chefe político. Então, o imperador do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, ele era o chefe da igreja e também chefe do governo. Inclusive, essa querela do cesaropapismo foi um dos fatores que provocaram, né, o tão famoso cisma do Oriente. Nós vamos falar disso mais adiante. Monarquia eletiva, não conheço esse sistema de monarquia eletiva, o rei ser eleito, né? O que eu sei é que a monarquia é hereditária, então acho que esse item está completamente errado. Sacro Império Romano, isso aqui só existiu também na Baixa Idade Média, na Europa Ocidental, não tem nada a ver com o Império Bizantino. Então, sem dúvida alguma, letra C, né, de cocô, cesaropapismo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Questão 6. O Império Bizantino foi unidade, perdão, até faltou uma palavra aqui, mas não tem problema não. Foi uma unidade político-administrativa que atravessou o período medieval sem sofrer grandes alterações. Sobre o domínio de Bizâncio e a sociedade construída entre Europa Oriental e Oriente Médio, podemos afirmar as sentenças abaixo, exceto, ou seja, ele está querendo a errada. Ao longo de sua duração, desenvolveu um sistema de informação sobre os povos vizinhos, que auxiliou na composição de redes diplomáticas complexas. Verdadeiro. Uma das razões da sobrevida, né, da longevidade do Império Bizantino. O Império Bizantino surgiu a partir do Império Romano do Oriente e as características latinas desse início permaneceram intactas até o século XV. Está errada. Não são as características latinas, mas as características gregas. Predominou no Império Bizantino as características gregas. Marque essa aí como a errada, né, pessoal? Letra C. Constantinopla, sua capital, era um importante centro para comerciantes, artistas, arquitetos, devido à sua riqueza e efervescência cultural, está correto. Os bizantinos foram o povo mais culto do período medieval e deveram isso tanto à estrutura laica das escolas quanto ao investimento no ensino superior. Aqui eu faço uma ressalva, né? Esse item não está correto, não. Investimento em ensino superior, formação de universidades, né? Essa questão de escolas laicas, mas aqui a gente tem que, às vezes os vestibulares, né? Eles apelam para aquele mecanismo da mais certa ou da mais errada. É a letra B, tá? O que estaria de errado que eu não concordo aqui nessa perspectiva? Estrutura laica das escolas, né? A Igreja Ortodoxa tinha uma influência muito grande, não só no governo, mas na cultura, na educação, enfim, né? E quando ele fala investimento em ensino superior, essa ideia de um Estado investir em ensino superior, em universidades, isso é uma coisa da contemporaneidade. Acho que ele errou aqui ao usar esse termo, cometeu um anacronismo. Mas, de
todo fato, a letra B ela está assim, escancaradamente errada, né? Então vamos de letra B mesmo. Letra E, a posição religiosa dos basileus, que é o chefe, né, o imperador bizantino, nunca foi igualada por quaisquer governantes ocidentais, estes sempre sujeitos ao Papa. Correto, né? Por mais poderoso que um rei medieval na Europa Ocidental fosse, a sua autoridade sempre estava subordinada à autoridade do Papa, né? Então, letra B aí, marca aí por favor. Tudo bem, pessoal? Fazendo essa observação. A próxima questão é a questão 11, né? O Império Bizantino, que atravessou a Idade Média, chegando até o início da Idade Moderna, caracterizou-se, dentre outros aspectos, pelo caráter multicultural de sua sociedade. Com base nos conhecimentos sobre essa sociedade, identifique e explique 3 razões que justifiquem essa afirmação. Então, vamos lá. Caráter multicultural da sociedade bizantina. Primeiro, porque Bizâncio ocupou diversos territórios, né, que anteriormente eram, né, do antigo Império Romano. Então, vários povos, né, de outras culturas e de outras etnias viviam dentro dos limites do Império Bizantino. Segundo aspecto, a questão do desenvolvimento do comércio faz com que o contato dos bizantinos com outros povos, né, faça que os bizantinos tenham, né, esse contato com culturas diferentes, com modos de vida diferentes. Isso faz com que a sociedade, né, bizantina tenha esse aspecto de cosmopolitismo. E além disso, você tem outro fator, né, que a riqueza, né, a proteção do império, do imperador, faz com que muitos povos que viviam ali, né, nas fronteiras, nos limites do Império Bizantino, aceitem, né, a dominação bizantina em troca da sua proteção, né, da organização que o Estado bizantino oferece. Então você pode citar esses 3 elementos, por exemplo. Tá bom? A questão 12, eu vou fazer um outro vídeo, né, porque eu vou passar mais um lote de questões para vocês resolverem, né, durante essa aula de hoje. Então, essa questão 12 e as demais eu irei comentar no outro vídeo. Tudo bem, pessoal? Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.